terceira forma de Deus executar o juízo, entregando-os à confusão mental. Se não, vejamos verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Veja só, uma confusão mental. A consequência, para praticarem coisas inconvenientes. Outra maneira de Deus aplicar o juízo, a mente afetada, os pensamentos, o grego aqui dá a ideia de desqualificado, testado e considerado inútil. O raciocínio se corrompe tanto, perda do bom senso, perda do discernimento, a consciência afetada. Você pode ver, esse tipo de pessoas tem a mente embotada, confusa, não diz coisa com coisa, não processa coisa com coisa, é uma confusão de ideias, uma confusão de pensamentos. Perdeu o discernimento, o raciocínio, perdeu o bom senso. É uma forma de Deus executar o juízo, entregando essa pessoa um pensamento, a uma condição mental reprovada, inútil, desqualificada. Qual que é o resultado? Para praticarem coisas inconvenientes. Essas pessoas se tornam insensatas, descontroladas, começam a fazer loucuras, coisas sem noção, não sabem o que falam, não sabem o que fazem. A maneira de Deus está aplicando o juízo. Você não conhece gente assim? Dentro da igreja esfria, você se vê que se endurece e de repente essa pessoa fica completamente estranha. Começa a se vestir de um modo estranho, começa a falar de um modo estranho, começa a tomar cada decisão maluca, começa a se meter em cada enrascada. Deus se afastou dessa pessoa. Uma das características do crente, o fiel, o bíblico, ele é prudente, ele é coerente, ele é sensato, ele é probo, ele é reto. Quando Deus se afasta de uma pessoa, essa pessoa fica estranha. Perda do bom senso, tem a consciência afetada. E o pior é que eles sabem que estão errados e ainda induzem outros. Se não, vejamos no verso 32. Olha só. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles são influenciadores, eles contaminam, eles envolvem pessoas na sua loucura. O texto diz que eles não são ignorantes, eles são rebeldes. Eles sabem, eles conhecem a sentença de Deus, sabem que estão em flagrante rebelião, sabem porque a lei de Deus está escrita no seu coração, sabem, eles não são ignorantes, são rebeldes. E ainda induzem outros, não somente fazem, como também aprovam, induzem, incitam outros a fazerem. Ou seja, não vai ter nenhuma vítima no julgamento. Ninguém que vai poder dizer que não sabia. Irmãos, essa é uma das piores e mais tristes formas de juízo. Amei Jacó e aborreci Esaú. Ele amou Jacó e descia a vara em Jacó e não deixava Jacó em paz. Amou, aborreceu Esaú. Deixou, soltou Esaú. Esaú, soltou, entregou, voltou as costas. John Wesley contando certa vez que havia 2 semanas que ninguém xingava ele, que ele não era perseguido. Ele começou a se entristecer, entrou em depressão e orou: Senhor, por que o Senhor esqueceu de mim? O que eu fiz? Quando ele acaba de orar, um tijolo voa no nariz dele. Obrigado, Senhor, por ter lembrado de mim. Então veja só, o juízo não era levar pedrada, tijolada,
açoite. John Wesley foi apedrejado e arrastado para a cidade como morto, como Paulo. O juízo era se John Wesley estivesse sem nada, comendo gorduras, solto. Agora, preste atenção. Qual a causa do juízo? Por que Deus faz isso? Agora, qual é a causa do juízo? Por que Deus faz isso? Por que Deus abandona alguém? Qual o motivo para tal disciplina? Qual é a causa de Deus entregar alguém, voltar as costas para alguém? Nós temos aqui pelo menos 3 razões, que são quase sinônimas, que estão aqui no capítulo 1. Porque Deus aplica o juízo em alguém assim. Primeiro, porque suprimem a verdade de Deus. Verso 18, 1:18. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade do humano. Põe o dedo aí. A ira de Deus. O que é a ira? O juízo de Deus. O juízo do abandono é feito, é manifestado por conta de quê? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. O termo que eu escolhi no lugar de detém é suprime a verdade de Deus. Por que Deus aplica esse juízo? Porque os homens suprimem a verdade de Deus. A verdade aqui é a lei de Deus, é a palavra de Deus, é o evangelho. A palavra suprime no grego, sufoca, encobrem, destroem pela sua impiedade. O juízo é aplicado porque os homens rejeitam a verdade de Deus nas suas consciências. Porque os homens suprimem, distorcem, afogam, não deixem que elas brilhem, que elas brotem, que elas cresçam. Eles esmagam a verdade, a lei de Deus, agarrando-se em seus pecados. Na verdade, a ira de Deus vem sobre os homens por causa da sua rebelião contra a lei de Deus, a sua rebelião contra a vontade de Deus, a sua rebelião contra a palavra de Deus. É assim. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, aqui num culto, para ficar mais fácil, mais claro. É alguém que está ouvindo um sermão e o tempo todo está resistindo o sermão, contestando o sermão, sufocando, dando outra interpretação para o sermão, outra conotação, de modo algum aceitando, de modo algum aplicando, de modo algum entendendo, mas sufocando, esmagando, uma luta violenta contra a verdade de Deus exposta e a sua consciência trata uma luta contra aquela verdade. Não é assim, não quero assim, acho diferente, não gosto, não submeto, me rebelo.